Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílios cristãos, rogai por nós. Santa Elizabeth Seton, rogai por nós. Pai, Filho e Santo. Nós vamos então dar continuidade às aulas de História dos Estados Unidos. Essa será a quarta e última aula. A última aula nós estávamos falando no governo do Richard Nixon, né? Então hoje nós vamos retomar a partir desse ponto. Bom, o Richard Nixon, ele governou de 1968 a 1974, ele teve a reeleição e aí o segundo mandato dele foi abortado por causa do famosíssimo escândalo do Watergate. Que nesse escândalo do Watergate é um conjunto de prédios que fica em Washington, mistura de prédio residencial e comercial, e de escritórios lá, e lá havia um escritório do Partido Democrata. E os republicanos lá instalaram uma escuta lá no prédio do Watergate para bisbilhotar o que os democratas estavam fazendo. E descobriram uma gravação na qual o presidente dos Estados Unidos, o Nixon, sabia dessa escuta lá, completamente ilegal, arbitrária. Tentaram disfarçar, editando as fitas, né, para não aparecer a fase que o presidente sabia, mas aí depois, quando tiveram acesso às fitas, aí viram que realmente o presidente sabia. E aí foi iniciado um processo de impeachment, e aí no dia 8 ou 9 de agosto o presidente Nixon acaba renunciando ao mandato. Foi um grande escândalo lá nos Estados Unidos. Bom, o governo lá do Nixon foi um governo péssimo, né? Eu já falei algumas coisas na aula passada. Foi durante o governo Nixon que foi aprovado o aborto nos Estados Unidos, no caso da Suprema Corte. O presidente da Suprema Corte tinha sido indicado pelo próprio Nixon, né? Quer dizer, é uma vergonha, né? O Nixon do Partido Republicano supostamente deveriam ser contra o aborto e lutar contra. E de lá para cá, desde a aprovação do aborto até hoje, 2017, 2018, deve ter tido uns 60 milhões de abortos nos Estados Unidos. Já no final da década de 70, já tinha 1 milhão de abortos por ano nos Estados Unidos. De 30% a 40% dos nascimentos em determinada fase, em cada 10 nascidos, 3 eram abortados, 3 a 4 eram abortados. É uma coisa bem criminosa. Durante o governo dele, teve a detente, né, com a União Soviética. Ele tentou, então, aparar umas certas arestas com a União Soviética, teve os encontros dele com o Leonid Brezhnev. E ele até deixou algumas empresas americanas fazer investimento nos Estados Unidos, ou melhor, umas empresas dos Estados Unidos fazendo investimentos na União Soviética, numa das maiores plantas de caminhão do mundo, que envolveu o dinheiro da Fiat e tudo. Sempre, né? Os comunistas, comunismo não dá dinheiro, sempre tem que ter algum capitalista para ficar financiando o comunismo. E os Estados Unidos é mestre nisso. Depois, no final, nós vamos fazer uma retomada dessas etapas para ficar bem claro. E ainda nessa ajuda com o comunismo, o grande efeito do governo Nixon é a visita com a China, né? Ele visitou a China do Mao Tse Tung. Nossa, durante a Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa durou aproximadamente 10 anos, de 1966 a 76. Milhões de pessoas foram assassinadas, né? O Mao Tse Tung é tido como o maior assassino de toda a história da humanidade, em número absoluto. As cifras variam de 50 a 100 milhões de pessoas. Ele mandou matar mais gente que Stalin e Hitler. E aí foi lá o presidente Nixon, abraçou o Mao Tse Tung, cumprimentou, chamava ele de meu amigo Mao. Tá. O Nixon, quando aposentou, antes que eu esqueça dessa informação, chegava a passar férias na União Soviética. Você vê o tanto que ele era contra o comunismo. E 20 anos antes, uns 15 anos antes, num encontro diplomático na Europa, a China nem fazia parte da ONU, começou a fazer a parte da ONU por causa da ajuda americana. Os diplomatas americanos tinham hora para nem cumprimentar os chineses. E aí, 15 anos depois, o Nixon faz lá
um grande agrado lá para os chineses. Bom, e outra coisa que ele fez que foi péssima foi tirar o lastro do dólar em relação ao tirar o laço do ouro, né? Toda moeda ao longo da história da humanidade sempre teve laço no ouro ou na prata ou nos dois, ou era prata ou ouro ou era bimetálico. E pela primeira vez na história, ou pelo menos nos últimos séculos, o dólar, que então as moedas já eram vinculadas ao dólar, conforme eu expliquei na aula passada, na conferência de Bretton Woods de 1944, que definiu então os Estados Unidos como o grande centro financeiro internacional, e a segunda etapa então do Bretton Woods, uma etapa lógica, seria então desvincular o dólar do ouro. Então, pela primeira vez na história, durante séculos, as moedas hoje que nós temos em dia não tem lastro em coisa nenhuma, o que é uma coisa assim assombrosa, né? Então virou uma mera ficção. Hoje as moedas se tornaram fiduciárias, quer dizer, uma confiança que se tem nos governos. Isso é péssimo, porque até então era vinculado ao ouro, uma coisa física vinculada na realidade das coisas. Agora não, virou uma mera abstração, uma mera coisa fiduciária, e isso daí acaba dando muito poder para os governos. Os governos nunca tiveram tanto poder na história da humanidade como do século XX e XXI. E essa desvinculação do padrão ouro reforça o poder que os governos têm. Que eles vão poder emitir moeda à vontade, sem estar preocupada com lastro nenhum. Em relação aos Estados Unidos propriamente disso, esse fim do lastro foi péssimo, porque o dólar acabou se desvalorizando em relação às outras moedas, o poder de compra dos Estados Unidos acabou decaindo, o que foi agravado pela crise do petróleo de 73, por causa das guerras no Oriente Médio. O preço do petróleo saiu de 3 dólares para 12 dólares em um ano. Quer dizer, gerou uma recessão na década de 60, o Brasil ia sofrer mais no segundo choque do petróleo de 79. Então aí causou uma inflação, estagflação em boa parte dos países do Ocidente. Então o governo Nixon foi um governo bem difícil, né? Um governo que deu bastante ajuda para o comunismo. Eu só estou completando, na aula passada eu já tinha falado outras coisas desse governo. Bom, quando o Nixon renunciou, não assumiu o vice-presidente, que o vice-presidente já tinha renunciado também por corrupção, que era o Spiro Agnew, um descendente de grego. Ele já tinha renunciado um ano antes de corrupção. E aí assumiu então o presidente do Congresso, que era o Gerald Ford, um maçom militante. Todos os presidentes eram maçons, vinculados a outras sociedades secretas, mas o Ford era expressamente maçom, falava da maçonaria abertamente em discursos, né? E aí ele assumiu então no mandato tampão lá, também com os Estados Unidos em crise econômica e tentando, né, superar a crise política. Um dos primeiros atos de governo do Ford foi perdoar o Nixon. Então o Nixon não respondeu por nenhum crime, nem de escuta, nem de nada. O Ford fez tudo para perdoar o Nixon. O Ford manteve alguns assessores do Nixon, entre eles o mais famoso, que dominou boa parte da política externa americana na primeira metade da década de 70, que é o Henry Kissinger, que é um fulano bem inteligente. Aliás, o livro dele de diplomacia é um livro bom, vale a pena ler. E ele permaneceu lá no governo. E aí vem uma coisa muito vergonhosa da política externa americana, que é pouco comentada, que é o apoio ao Suharto e a invasão do Timor-Leste. Poucos dias antes o Timor-Leste era uma colônia portuguesa, que ficava uma das vizinhas ali da Indonésia, né? A Indonésia, na verdade, foi uma ficção criada pelos holandeses, mas aí não dá tempo de entrar em detalhes. E os Estados Unidos, então, dava apoio para o Suharto, que tinha sucedido Sukarno. E o Suharto, um ditador brutal que mandava matar as pessoas, quem era opositor e tudo. O Kissinger e o Ford visitaram lá o Suharto, tiveram um encontro e deram apoio para a invasão do Timor-Leste. Nessa invasão, que durou mais de 20 anos, morreu no mínimo uns 200 mil timorenses. Eles foram lá, usaram armamentos americanos, e os livros publicam que a grande preocupação do Kissinger era a informação do massacre chegar na opinião pública americana. Então não estava preocupado com o massacre, estava preocupado com a informação chegar
na opinião pública americana. Como o Timor-Leste era 90% quase 100% de população católica, até hoje é 90% de população católica, então vai matar católico e não tem importância. Se lá fosse o WASP ou judeu, aí provavelmente os Estados Unidos não teria dado apoio ao Suharto. Mas como era católico, então deixa matar à vontade. Isso não é pouca gente comenta, né? Mas está lá, está tudo registrado. Também, o Ford tinha fama de ser pouco inteligente. O Lyndon Johnson dizia que não conseguia atravessar a rua e mascar chiclete ao mesmo tempo, né? Ela estava sendo colocado lá porque ele era um burocrata maçônico, então vai você lá. E aí ele tentou manter lá o governo dele preenchido da crise econômica, né? E ele também visitou a China também, voltou lá para a China, endossou os apoios ao Mao Tse Tung e tudo e tal. Bom, aí ele foi candidato à eleição, perdeu e assumiu o Jimmy Carter, que era então do Partido Democrata. O Jimmy Carter era sulista, da Geórgia. Os antepassados do Jimmy Carter tinham lutado lá na guerra da secessão. O Jimmy Carter era bem simpático aos confederados, embora o pensamento dele não é igual aos confederados. Era uma ligação histórica, sentimental com a família dele. No governo dele foi reabilitado o Jefferson Davis, que tinha sido presidente dos confederados. O Carter esteve no Brasil enquanto era governador da Geórgia e foi na cidade aqui de Americana, no estado de São Paulo, e teve encontro com os descendentes dos confederados que migraram aqui para o Brasil. Aí ele foi eleito, né? O Partido Republicano estava muito desgastado, né? Com as crises, né? Aí ele foi eleito e não fez absolutamente nada. Ele foi um dos presidentes mais fracos da história dos Estados Unidos. Foi um presidente que colocava os projetos no Congresso, não conseguia aprovar quase nada, era um demagogo. Toda hora ficava falando de direitos humanos, ele punha os secretários dele para falar de direitos humanos. Tudo parecia uns comunistas falando de ter uma proteção de rede social, de welfare state e tal. Durante o governo dele teve a Revolução do Irã. Se conta que o apoio dele lá, o não apoio ao Shah Reza Pahlavi, levou então o Khomeini ao poder. O Irã era bastante aliado dos Estados Unidos, né? Então o Carter dizia, não, temos que apoiar o governo do Reza Pahlavi. No fim fizeram uma coisa tão negligente, mas tão negligente, que deu no contrário. E aí teve a Revolução Iraniana, o Shah Reza Pahlavi foi deposto e assumiu o Ayatollah Khomeini na época. E aí instalou lá a ditadura, né, xiita lá no Irã, que está até hoje. E aí com isso causou então um segundo choque do petróleo, de 79. Que também o preço do petróleo saiu então não foi igual ao primeiro, que multiplicou 4 vezes o preço. Multiplicou umas 2,5 vezes o preço. Esse choque sim quebrou a economia do Brasil. Aí o Brasil entrou numa recessão dos anos 80. Toda a década de 70 dos Estados Unidos foi a pior década da história americana, pelo menos nos últimos 100 anos. Foi uma década conhecida como estagflação, o termo que era usado no Brasil, década perdida, foi o que aconteceu lá. Então a violência aumentou nos Estados Unidos, teve a aprovação do aborto, começou o movimento gay nos Estados Unidos, começou o movimento de ecologia nos Estados Unidos, foi o apogeu do comunismo no mundo. Só para ter uma ideia como a violência aumentou, a criminalidade em Nova York chegou a crescer tanto que a população da cidade de Nova York diminuiu. O pessoal fugindo da violência. A violência em Nova York era maior do que do Rio de Janeiro nos anos 70. E muito maior que São Paulo. Muito maior. Aliás, a história da violência no Brasil é recente. Começou justamente nos anos 70. Bom, por que foi o apogeu do comunismo? Os Estados Unidos estava fraco, todo o Ocidente estava em crise econômica. Aliás, essas crises do petróleo parece coisa encomendada para dar uma vitória para o comunismo, né? O mundo era dividido em duas grandes partes nos anos 70. A esquerda comunista e a direita canhota. Então, era a direita canhota contra a esquerda comunista.
Foi o apogeu. Então os governos supostamente de direita era tudo comunista, incluindo o Brasil, né? Nossa ditadura militar de direita era totalmente canhota. Ainda mais naquela década de 70 com o Geisel, do governo na mão do Estado. Depois a gente pode tratar isso em detalhe. Mas então, o imposto de renda na Inglaterra e nos Estados Unidos nos anos 70, na alíquota máxima, chamava de 70% a 80% do imposto de renda. Tem uma ideia. Os movimentos terroristas estavam bastante fortes na Europa, como Baden-Meinhof na Alemanha, Brigadas Vermelhas na Itália. E a União Soviética tinha sido muito beneficiada com os preços do petróleo, porque o preço do petróleo, a União Soviética é grande produtora do petróleo, né? Teve aí misturado isso com a derrota da Guerra do Vietnã, a invasão do Afeganistão em 79 também, que motivou o embargo motivou os Estados Unidos a não ir na Olimpíada de Moscou, em 80. Então a década de 70 foi o grande apogeu do comunismo no mundo. Ou metade era comunista, outra era da direita. O Suharto também era comunista, a Índia também era, tudo era comunista. Só que uns eram formalmente declarados e outros eram disfarçados. E aí, em questão de 10 anos de apogeu, o comunismo entra em colapso. Quer dizer, é uma história muito mal contada essa daí. E nos anos, o governo Carter, conforme eu falei, muito fraco, não conseguiu a reeleição. E aí foi eleito que é um nome que é adorado pela nova direita, Ronald Reagan. Assumiu o governo em 1981 com a promessa de levantar os Estados Unidos e combater o comunismo. O Ronald Reagan era secado com astrologia, ele e a esposa dele, a Nancy Reagan. Então eles faziam as reuniões e agenda com base nas previsões astrológicas. Segundo o secretário dele, ele governava 3 horas por dia, o resto ficava falando das histórias de filmes e pensando em projetos mirabolantes. Um deles foi aquele projeto fracassado e caríssimo do Guerra nas Estrelas, que era levar mísseis para o espaço. Coisa caríssima que não deu em nada. Aí ele supostamente instalou um governo neoliberal. Então ele diminuiu muito o imposto, só que não fez a outra parte, que é diminuir o gasto do governo. Ele, pelo contrário, aumentou os gastos do governo, diminuiu a arrecadação, o que, aliás, favoreceu as grandes empresas, mas a classe média mais ou menos, favoreceu mais concentração de capital das grandes empresas, favoreceu muito o Japão, por causa das compras governamentais, também das compras da população em geral. Mas, então, ele aumentou os gastos públicos em mais de 3 vezes, tudo indo para a área militar. Então, essa reforma liberal dele é uma reforma manca. E as reformas liberais têm que ter diminuição do gasto do Estado e diminuição de tributo. Ele só fez de um lado. Então a fama dele é totalmente injustificada. A nova direita acaba criando um mito, né? Como se ele diz uma coisa que ele não foi. E não fez um governo conservador coisa nenhuma. O aborto não foi proibido nos Estados Unidos nos anos 80, a decadência da moral também não foi freada, então de conservador não tinha nada. Foi um presidente demagogo que tinha a grande virtude de ser ator de cinema e por isso decorava bem o script, né? Os discursos, aí falava bem, com um certo carisma, então ele alcançou uma popularidade muito grande. Foi ator de cinema lá, fez toda a carreira dele na Califórnia. Esse gasto exagerado nos militares foi explicado pela uma certa visão muito ingênua que aumentaria os gastos militares dos Estados Unidos e aí a União Soviética não ia acompanhar e ia quebrar por causa disso. Só que isso daí na realidade está errado. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre gastou mais de orçamento militar do que a União Soviética. E a União Soviética não tinha quebrado por causa disso. E depois a União Soviética não terminou por causa de gastos. Ela terminou por causa das reformas políticas do Gorbachev. Então não tem a ver causa e efeito uma coisa com a outra. Seria muita ingenuidade achar que a aposta era essa. Tem uma outra interpretação que parece ser mais plausível. A
A dissolução do Império Soviético estava programada então. Só que aquilo ali poderia terminar numa outra guerra grande. Daí explicaria a elevação dos gastos militares. Ou seja, o governo Reagan se preparou para uma guerra que não existiu. Então, se a coisa desse errada na dissolução do Império Soviético e da Europa Oriental e causasse algumas guerras mais sérias, os Estados Unidos iriam intervir de novo na Europa. Essa é a única explicação plausível para o aumento de gasto militar. Essa outra, de fazer uma concorrência militar com a União Soviética para quebrá-la, isso aí não tem fundamento nenhum na história. E aí resta completamente inexplicável a queda do Muro de Berlim. O Reagan chegou a ir em Berlim em 1988, no último ano dele, ele falou para o Gorbachev: derruba esse muro, Gorbachev. E aí, um ano depois, o muro caiu. Profecia não era, né? Se não era profecia, ele acertou, era um plano. Né? Ele faz parte, então, da execução de um plano, assim como fez parte a Margaret Thatcher e também a aliança com o Papa João Paulo II. O Ronald Reagan tinha mandado um embaixador especialmente para tratar da questão do fim do comunismo com o Papa João Paulo II. Isso aí está no livro de uma biografia do João Paulo II, escrito quando ele ainda era vivo, cujo nome agora eu me esqueci. Depois eu ponho a referência. Bom, aí depois, na sequência do Ronald Reagan, o Ronald Reagan terminou como um dos governos mais populares que tem, mas também teve um escândalo bem grave, que ele quase começou um processo de impeachment se não fosse abafado no meio escalão, que foi o escândalo Irã-Contras. O Irã já era adversário dos Estados Unidos. E aí a CIA vendeu armas ilegalmente para o Irã e com o dinheiro ia financiar os Contras na Nicarágua. A Nicarágua tinha se tornado comunista com o apoio do Fidel Castro em 1979. E os Estados Unidos estavam financiando uma guerrilha contra o governo sandinista da Nicarágua. E aí uma parte desse dinheiro do Irã foi para a Nicarágua. Quando estourou o escândalo nos Estados Unidos, parecia um novo Watergate. Só que aí parou, um militar inteiro assumiu a culpa para não chegar no presidente. Mas duvida-se muito que o presidente não sabia da ligação do Irã Contras. Aí um militar chamado Oliver North acabou assumindo toda a responsabilidade e o caso foi abafado. Bom, aí na sequência o Ronald Reagan, como era muito popular, acabou fazendo o sucessor dele, que era o vice-presidente, que era o George Bush. Aí o George Bush assumiu o governo na esteira da popularidade do Ronald Reagan, só que ele assumiu e já os Estados Unidos logo depois já entrou em recessão. Aquela conta lá do déficit público acabou vindo no governo do Bush. Bush pegou recessão, assistiu à queda do Muro de Berlim, ele não conseguiu a reeleição. Eu vou parar aqui essa parte de análise de corrida da política dos Estados Unidos, porque aqui já temos mais ou menos 30 anos, e aí do ponto de vista histórico não parece ter muito sentido ficar se aproximando muito dos fatos. A história é interessante, porque quanto mais longe o fato, a explicação dos fatos fica mais claro. Por quê? Porque se conhece os efeitos, né, de determinados fatos e também os estudiosos vão publicando livros. Então, por exemplo, hoje nós sabemos mais dos anos 70, entender melhor os anos 60 do que em 1980 e poucos. Por quê? Porque ainda não se conhecia o efeito de toda a atividade dos anos 70 e também os estudiosos não tinham publicado livros. Então, para ter uma boa perspectiva histórica, tem que esperar uns bons anos, algumas boas décadas para as coisas ficarem mais claras. Então, vamos parar com chegar mais ou menos nos 30 anos, que já dá uma boa visão. Então, não vou tratar dos governos mais próximos. Agora nós vamos ver algumas outras questões dos Estados Unidos, que é algumas questões culturais agora, que parece ser bem interessante. Então, depois de 1945, os Estados Unidos então se tornou a grande potência do mundo, não só do ponto de vista econômico, financeiro, militar, mas sim do ponto de vista cultural. Então o eixo cultural saiu de Paris para Nova York.
E aí, que tipo de cultura os Estados Unidos exportou para o mundo? Que maravilha de cultura que os Estados Unidos, que os direitistas adoram, que elogiam tanto os Estados Unidos, que maravilha cultural que os Estados Unidos ajudou a influenciar no mundo. Então vamos investigar algumas coisas. Na pintura, então, os Estados Unidos fomentou que tipo de pintura? Pinturas boas, do nível do Fra Angelico, lá do final da Idade Média, ainda do Renascimento? Não. Mergulharam a fundo na arte moderna, cujo grande exemplo é o Pollock, né? Lá de Nova York. Então, a maravilha das pinturas. E junto também esse lixo da pop art, aquele Andy Warhol e o Liechtenstein, que só produziram coisa bem ruim, né? Depois, e na arquitetura? Arquitetura também é idem também, né? O que os Estados Unidos é famoso de arquitetura? Prédio grande espelhado. Quer dizer, umas coisas gigantescas e monstruosas e horríveis, né? Começou, boa parte da arquitetura nos Estados Unidos modernos começou com Frank Lloyd Wright, que todo livro cita ele, né? Porque além disso ele também era um pensador, né? Ele que fez o desenho do Museu de Guggenheim, na Quinta Avenida em Nova York, um dos prédios mais feios que tem na face da Terra. Tá lá, assinado por ele, tinha nem vergonha de assinar um prédio daquele. Tá lá, depois aí coloca uma foto lá na edição, que é uma coisa impressionante, coisa feia. Aliás, o Guggenheim virou uma franquia e ele se especializou em ter prédios feios, né? Olha, uma coisa assim impressionante. Quer dizer, eu estou me antecipando, todo tipo de cultura produzida pelos Estados Unidos no pós-45 foi simplesmente péssima e horrorosa. Eles só usaram o dinheiro para fomentar a porcaria, essa que é a verdade. Dentro dessa linha aí, vamos ver outras coisas. No urbanismo também não tem. O urbanismo, os Estados Unidos gerou uma coisa que é de influência inglesa, né? Tinha que ser, né, da Inglaterra, que era o suburbanismo, né? Que é a visão do subúrbio. Parece dar uma visão ingênua, uma mera opção da pessoa sair da cidade como tal e morar mais afastado, mais próximo do campo, né? Sair da inner city, como eles falam nos Estados Unidos, morar no suburb. Mas a visão, na realidade, é uma visão utópica. Eles saíam do subúrbio com a mentalidade da cidade acima da colina, que depois eu vou emendar para ficar mais claro, de uma visão ideológica de cidade perfeita. E também com uma visão racista também. Porque os Estados Unidos sempre foi muito racista. Eu ia falar na aula passada, as últimas leis racistas tinham sido só abolidas nos anos 60. Então os WASP, né, o White Anglo-Saxon Protestante, não queria conviver nem com o irlandês católico e nem com os negros. Então eles iam morar nos subúrbios, todos brancos, né, com as cidades todas bonitinhas, com os vilarejos todos suburbanos lá próximos, para ficar livre do contato com as raças inferiores. Esse é o conceito do suburbanismo americano. E esse suburbanismo cria cidades completamente artificiais, né? Que fica só bolsão residencial, depois, dezenas de quilômetros depois, aí tem um bolsão comercial, mas que não esgota todo o comércio possível, para depois, mais dezenas de quilômetros, ter outro bolsão comercial. Aí vem a lógica do automóvel e do shopping center, que lá eles chamam de mall. Então ficam umas avenidas gigantescas na periferia das cidades, tudo com um mall atrás do outro. E a conexão entre onde você mora e com o mall é só feita de automóvel. E se quiser outro comércio com algum tipo de outro equipamento, tem que andar mais para pegar uma outra avenida de malls com outros produtos. Então se fica andando dezenas de quilômetros sempre de carro e nunca se anda a pé, né? Isso daí, essa visão aí, primeiro, destruiu a inner city, né? O núcleo da cidade empobreceu. As cidades ficaram esvaziadas sábado e domingo, né? Porque a população que tinha mais dinheiro e que poderia sustentar restaurantes, lojas e coisas na rua, não sustentavam e faziam esse comércio virar só no subúrbio. Então as cidades ficavam verdadeiras cidades fantasmas no fim de semana, sendo muito claro, lotada no dia a dia de semana e depois esvaziado. Obviamente esse conceito de cidade é oposto ao conceito europeu de cidade, principalmente o conceito latino de cidade, na qual todo o comércio tem que estar na rua e os bolsões comerciais e os bolsões residenciais ou misturados com o comércio ou muito próximos
do comércio, de modo que se pode andar a pé, se não se abandona a cidade no fim de semana, e aí dá vida e valor econômico para a cidade também. Só comparar, por exemplo, Roma com Los Angeles, por exemplo, ver como a lógica é absurda lá em Los Angeles, o centrão lá do downtown vazio e pobre, e o centro de Roma vivo e cheio de comércio. Aliás, o grande exemplo do subúrbio é Los Angeles, que é uma cidade que os urbanistas que são críticos falam que foi uma cidade completamente artificial e destruída. Ela era um vilarejo simpático, a origem remota dela era espanhola, claro, com esse nome, tinha que ser. E aí depois, quando Los Angeles é uma das cidades que mais cresceu no mundo nos anos 50 e 60, e aí depois ela cresceu tudo na base do subúrbio, então era uma soma de subúrbios a cidade. Então essa visão suburbana é simplesmente péssima, acaba desfigurando a cidade, acaba dando um domínio para o automóvel absurdo, e a coisa não acaba sendo simpática no dia a dia. Agora está se vivendo nos Estados Unidos o pós-subúrbio, né? O pessoal parece que cansou agora, estão voltando para a inner city, né? Bom, outro aspecto cultural, televisão, claro, né? Os Estados Unidos, quem inventou a televisão foi a Inglaterra, né? Tinha que ser, mas quem realmente popularizou a televisão, com todas as sujeiras inerentes a ela, foi os Estados Unidos. Entre elas, os desenhos ridículos do Disney, né? Que é sempre atrapalhar a infância, que eu já comentei em trabalhos meus sobre televisão, então não vou me alongar muito. Depois nós temos no cinema, né? É impossível pensar nos Estados Unidos sem Hollywood, sem o cinema. Fizeram toda a sétima arte desenvolver, né? E que tipo de mentalidade que o cinema evoca? Bom, não vai dar para avançar muito no cinema, que daria aí mais tempo, nem sou tão entendido nisso. Mas vale a pena consultar o trabalho de um brasileiro, professor Wilson Ferreira, que tem um livro e um blog chamado Cinegnose, e ele usa o termo realmente gnose para os filmes americanos e também alguns filmes europeus, mas a maioria deles são todos filmes americanos. E no trabalho dele ele mostra que maciçamente a indústria cinematográfica americana é uma indústria que fomenta e vende a gnose. Então todos os filmes são, todos não, claro, mas boa parte da indústria de cinema dos Estados Unidos é totalmente gnóstica, totalmente gnóstica. O nível que ele comenta é bom, realmente dá para dar razão para ele, realmente é tudo gnose pura lá. Então se vende a filosofia da gnose via filmes lá nos Estados Unidos. Outro autor aqui que eu já citei várias vezes, o Jonathan Goldberg, faz uma análise que boa parte do cinema americano é um cinema fascista, por causa da teoria da ação, que é bem interessante. Para não ficar no ar, toda ação humana é feita em 3 partes, segundo São Tomás de Aquino. Primeiro se contempla a finalidade do que se quer fazer, depois os meios de execução e depois finalmente se faz a execução da coisa. Então se eu vier aqui vindo da aula, eu podia escolher os meios, vinha a pé, de bicicleta ou carro. Optamos por vir de carro, mas a finalidade era vir aqui da aula, e agora eu estou executando a finalidade. Então o mais importante é a finalidade, claro. Agora o cinema inverte essa lógica, principalmente cinema de ação, ele põe como a finalidade a ação mesmo, de modo que a finalidade fica diluída no meio da ação. Tanto é que as pessoas às vezes ficam decepcionadas com o desfecho de filmes de ação. Pô, a razão do filme era só isso, porque pouco importa a finalidade do tiroteio, da luta, é a luta e o tiroteio que vale a pena. Então a finalidade fica diluída na coisa. E por que isso é fascista? Porque os fascistas lá italianos, também os fascistas americanos, com o nome progressismo, eles diziam que o mundo estava exagerado na contemplação e na visão da finalidade. Então o mote era só ação, ação, ação. Mussolini dizia isso expressamente, agora é ação, ação, ação. O Marinetti, que era o teórico do futurismo, também na mesma linha. Ação, ação, ação. Então aí, o cinema vende então a gnose nos Estados Unidos. Mais outros itens, o jeans também. O jeans também, até na indumentária, né? Os Estados Unidos vai provocar o que é de pior. Por que essa briga do jeans? Uma coisa já multifacetada, né? Primeiro do igualitarismo do jeans, que é usado com homem e mulher, o que é péssimo. Usado para criança e para adulto continua sendo péssimo. Também o igualitarismo que tende, em ocasião
Essa é a mesma coisa. Então, fulano vai trabalhar na roça de jeans, que para a roça seria bom, mas também para sair num evento social também se vai de jeans. Ora, para cada roupa deveria ter uma finalidade diferente. E o jeans fica, então, igualitário quanto ao uso dele. Agora, enquanto a si mesmo, ele é uma peça de roupa horrível. Por quê? Porque, pegando o exemplo de uma calça jeans, todo alfaiate sabe que tem que esconder a costura para dar mais unidade para uma calça. E o jeans mostra costura. A costura não fica oculta, fica explícita. Então, na realidade, ele revolucionou, então, a alfaiataria, negativamente, claro. Porque onde a costura tinha que ser escondida para reforçar a unidade, ela fica explícita, dando ausência de unidade. Quer dizer, então o jeans é contra a unidade. Também o jeans faz o desenho do bolso, que todo alfaiate sabe que tem que esconder o bolso na calça. E também quanto ao tecido. Quanto mais fino o tecido, dá para colocar mais tecido por polegada. E aí a roupa fica mais única e mais agradável de vestir. Os italianos que são mestres nas lãs fios de 120, 130, que são determinados fios por polegada. E aquilo ali acaba ventilando melhor, acaba sendo mais agradável de usar, e o fio, por ser mais fino, dá uma impressão de mais unidade quando se vê. E por fim, o jeans, quando é lavado, ele é lavado, ele começa a mudar de cor conforme. Então fica um azul escuro num lado da calça e um azul claro em outro lado da calça, também atacando a unidade. Se for lavado uma calça italiana com lã fria, então a calça vai sempre perder a cor de modo uniforme, mantendo a unidade dela. Então o jeans é uma peça de roupa bem decaída. Agora teve a versão rasgada, ainda pior ainda, né? Então o jeans é a revolução na roupa, né? Assim como o rock está para a música clássica, o jeans está para boa roupa. E aí, já emendando, né, outra criação maravilhosa dos Estados Unidos é o rock, né? Beleza, né? Uma coisa completamente absurda e moral que eu não vou comentar. Deixo aí as aulas do Chilitre para quem quiser assistir como referência. Eu só estou comentando que isso é um produto tipicamente americano, é o rock. Outra, não podia deixar de falar o fast food e a Coca-Cola também, né? Que é a revolução da gastronomia, é uma coisa ruim, né? Então, a Coca-Cola é uma bebida péssima, não vai dar para demonstrar muito, isso aí é melhor em aula prática, né? Mas é uma bebida extremamente também igualitária, comunista, horrível, que inverte os princípios da boa bebida. E o fast food, cujo maior subproduto é aquela coisa que se chama de comida lá no McDonald's, coisa com isopor que se põe ketchup em cima para esconder um gosto ruim, e aí fica com gosto só de ketchup na boca, que é uma invenção piorada da comida inglesa e alemã protestante, né? Os ingleses que inventaram o sanduíche e o hambúrguer propriamente veio do norte da Alemanha. E aí os americanos tiveram a genial ideia de juntar aquilo e produzir a comida mais absurda e ruim da face da terra, que é o hambúrguer industrializado, monótono, igualitário e horrível. Uma espécie de cubismo na comida é o Big Mac. Também não vai dar para avançar muito nisso, que requeria mais elementos, mas aí fica registrado então a exportação horrorosa dos Estados Unidos na cultura, desde o rock até o fast food, passando por jeans, TV, cinema, etc. Acho que não tem nada bom que vem de lá, em termos cultural. Se alguém souber, levanta a mão. Ninguém levantou, então não tem nada bom. Se não bastasse nos anos 60, os Estados Unidos se tornou o maior produtor de pornografia do mundo, né? Por filme, revista, seriado, um monte de coisa horrível, né? Lembrando que 40 anos antes, na década de 20, era proibido o material pornográfico nos Estados Unidos. A pessoa podia ser presa com isso. E aí, 40 anos depois, vira o maior centro difusor de pornografia do mundo. É uma beleza. Então, do ponto de vista cultural, então, pós-45, os Estados Unidos é essa maravilha que tem. Agora, já resumindo a aula para dar um arremate, vou comentar então em duas fases aqui. A primeira é reunir as ajudas que os Estados Unidos deu para o comunismo. Então vamos ver. Eu já comentei todos nessa aula, só para resumir e ficar claro. Aliás, não deixa de ser simbólico que o Karl Marx escrevia para um jornal americano, né, o New York Tribune.
O New York Tribune chegou a ser o jornal mais lido dos Estados Unidos. E o principal articulista dele era o Karl Marx. E ele não era lido, quem gostava do Karl Marx não era nem os democratas, eram os Whigs. Depois se tornaram os republicanos, quer dizer, a direita americana que gostava do Marx. O Lincoln era o Whig e depois se tornou republicano também, mas eu não sei se o Lincoln lia o Marx. O Marx apoiou a invasão dos Estados Unidos no México, apoiou os Estados Unidos, falava que os mexicanos eram inferiores, e os Estados Unidos adoraram essa análise do Marx. Né? Fica aí um registro simbólico do Marx e os Whigs lá no século XIX. Bom, o início da ajuda dos Estados Unidos ao comunismo já foi logo no começo. Foi quando surgiu, quando o czar foi deposto, o Woodrow Wilson emprestou $300 milhões para o Kerensky. Depois aí teve a consolidação, teve a Segunda Revolução, né, de Outubro, com Lenin, teve a Guerra Civil. Logo depois da Guerra Civil, em 1922, o Hoover fez um mega empréstimo também para a União Soviética. Lembrando que nessa época a União Soviética nem era reconhecida formalmente pelos Estados Unidos. Né? Depois, quando o Stalin ascendeu ao poder, os Estados Unidos fez grandes investimentos industriais lá. Ford, um fulano chamado Hammer, um mega milionário americano, chegou a morar lá na União Soviética para ajudar no desenvolvimento industrial. 2/3 do parque industrial americano, do parque industrial da União Soviética, tinha algum dedo americano lá. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos o Lend-Lease. Foi o maior dinheiro emprestado de uma nação para outra, $12 bilhões na época, hoje seria equivalente a $140 bilhões, a qual a União Soviética não pagou um centavo depois. Depois, no pós-guerra, os Estados Unidos deu de bandeja junto com os ingleses, de bandeja a Europa Oriental inteira para o Stalin. Depois, os Estados Unidos sentou do mesmo lado da mesa com a União Soviética, apoiando a descolonização na África, que resultou em ditaduras brutais ou no próprio comunismo em vários locais, apoiado pelos Estados Unidos a descolonização. Os Estados Unidos chegou a dar apoio a movimentos comunistas na África, como aconteceu em Angola. Depois, em Cuba, foram tão negligentes com Cuba, né, que entregaram Cuba para o comunismo. Depois, a derrota estranhíssima dos Estados Unidos no Vietnã, que eu comentei que foi uma derrota política e não militar, por causa da manobra dos democratas. Aliás, aquele Watergate, não dá para engolir que o Nixon tenha caído por causa disso. Alguma razão tem por trás desse Watergate que eu não faço a menor ideia do que seja. Pode até ser a questão do Vietnã. Querendo dar a vitória para o comunismo, tira o Nixon, depois teve a eleição e os democratas conseguiram a maioria no Congresso e aí derrubaram as coisas do Acordo de Paris. E aí os Estados Unidos não pôde enviar armamento para o Sul e aí o Norte ganhou. Isso eu expliquei na aula passada. E também, um detalhe aí que a nova direita vai odiar ouvir isso, mas também o apoio à criação de Israel, porque Israel é um estado socialista. Né? O Davi Ben-Gurion, adorado lá pelos americanos, judeus, era socialista, militante do Partido Comunista, e fundou Israel como uma nação socialista. E a primeira país a reconhecer Israel foi os Estados Unidos. E também o grande apoio que os Estados Unidos deu para a China, né? A China comunista. Então, os Estados Unidos nunca enfrentou o comunismo, ele financiou o comunismo. E depois, quando o comunismo entrou em decadência e terminou, hoje os Estados Unidos financiam o comunismo cultural ou o marxismo cultural, se preferirem, a gnose cultural que nós estamos vivendo. Então, de conservador ou apoiador de contra o comunismo, isso aí é só lenda. Está na cabeça dos ingênuos. Agora vamos fazer uma rápida também, pontuar alguns pontos dos Estados Unidos de história, que agora já dá para fazer uma perspectiva histórica, relacionando a história americana com as 3 revoluções, né? A protestante, a francesa e a Revolução Socialista no começo do século XX. Nos Estados Unidos, essas 3 etapas são bem
bem demarcadas, né? Então, os Estados Unidos já nasceu com uma colônia protestante, então nisso se relaciona com o protestantismo, né? Que aliás é uma beleza, né? O pessoal elogia a colonização americana, a colonização inglesa lá, e eu já comentei que não tem nada de lindo. Se resumiu em matança de índio, racismo contra os negros, abuso contra outros povos, etc. Né? O que venceu, a mentalidade que venceu nos Estados Unidos, é unânime nos historiadores que comentam sobre o tema, foi o puritanismo americano. A visão puritana da Nova Inglaterra que triunfou. Aquela visão puritana, né? Bem de influência judaica, né? Tem um historiador, que é o Werner Sombart, vale muito a pena ler o livro dele, define lá o puritano como o judeu que come carne de porco. Ele é muito parecido. Isso daí nós vamos investigar mais em aulas futuras, senão nós vamos perder muito tempo. Mas essa visão puritana dependia como eles eram o novo povo eleito. Então os Estados Unidos seria a grande nação do mundo, uma nação excepcional e a número 1 do mundo, já tinha como essa visão lá naquela época. Aquilo ali seria uma terra prometida, os índios tinham que ser extirpados daquele território, porque os Estados Unidos seria o grande farol da humanidade. Isso é consubstanciado, virou como uma metáfora usada por todo mundo nos Estados Unidos, que é a cidade acima da colina, que é um trecho lá da Bíblia, mas foi interpretado como essa cidade acima da colina ser os Estados Unidos. Então essa cidade acima da colina, que é os Estados Unidos, seria de modelo para todos os países do mundo, e eles iriam liderar esse processo de autorredenção do homem. Todo mundo, a cidade acima da colina é uma obsessão americana. Todo político tem que, você não falar isso, você não ganha nenhuma eleição. Não ganha nem eleição para síndico, você não repetir isso. Então, tudo quanto é presidente fala isso, o Ronald Reagan falou, o Trump falou, o Obama falou, todo mundo é uma unanimidade, a cidade acima da colina. Isso cara. Então, já desde aquela época, eles já tinham essa visão utópica, materialista para os Estados Unidos. Depois, na época da independência, essa visão também materialista e a visão dos Estados Unidos como cidade na montanha foi endossada pela visão iluminista dos Founding Fathers, dos pais fundadores da nação americana. Benjamin Franklin, Thomas Paine, George Washington, John Adams, etc. Todos eles, muitos deles tinham ódio da Bíblia. O Thomas Jefferson tinha ódio da Igreja Católica. Então, como é que um católico pode elogiar a Revolução Americana, leia-se a independência americana, com pessoas que tinham ódio da Bíblia, ódio da Igreja Católica, né? E o Benjamin Franklin ligado com seita satânica, até, como no Hell Club de Londres. Então, um absurdo. Mas então houve uma adaptação, uma harmonização dos ideais protestantes, ideais puritanos, com o iluminismo. Então foi uma harmonização que se fez com isso, e endossando os Estados Unidos na visão utópica, é um país excepcional, na qual Deus escolheu aquele povo, e aquele povo tinha alguma coisa especial que nenhum outro tinha. Quer dizer, um novo judaísmo aí, claro. Novo, porque essa visão de, antecipando que eu queria comentar esse outra aula, mas para não ficar muito no ar, segundo a visão calvinista e protestante que eles herdaram dos judeus, a relação que um determinado grupo de povo que era escolhido por Deus tinha uma relação contratual com Deus. Então, se esse povo cumpre determinadas coisas, Deus, por uma razão contratual, vai cumprir a parte dele. Isso é expresso em Calvino, no judaísmo e no puritanismo. Eles têm uma mera relação contratual com Deus. Dessa revolução contratual, por isso a obsessão dos americanos e boa parte do mundo, só que com o contratualismo também. E como é um contrato de Deus com a Assembleia, né, eleita, então essa Assembleia eleita tem então um certo mandato divino para fazer o que quiser. Então tudo que está na lei está certo. Quer dizer, dada que a Assembleia aprovou determinados procedimentos legais, os procedimentos legais estão certos e aprovados por Deus. Isso é expresso na mentalidade puritana. Então daí vem a noção de Constituição também, a noção legalista e do direito positivo. Também vem daí. Na verdade é uma coisa bem judaica isso daí.
Bom, e aí então a independência americana, que foi em 1776, se harmoniza bem com a Revolução Francesa, embora feita antes, com princípios muito próximos. Segundo um autor chamado Billings, que comenta isso, boa parte dessa revolução também teve influência de um pré-romantismo alemão. Então, se ele está certo nessa visão, teve um curto-circuito na história na independência americana também, juntando princípios maçons românticos com os princípios maçons racionalistas também. Porque, aliás, tem toda a razão de ser, porque os puritanos eram bem de uma linha mística. E aí, com o racionalismo dos iluministas, então eles fizeram uma junção revolucionária. Parece bem interessante o tema. Só que não vai dar para desenvolver tanto aqui. Nós podemos voltar depois. Bom, então a independência americana então se relaciona com a segunda revolução. Aí todo o século XIX é um triunfo das teses do norte, iluministas e puritanas agora adaptadas ao liberalismo, em detrimento do sul. Teve a Guerra Civil Americana. E aí no século XIX nós temos a grande reforma do Woodrow Wilson, que foi o presidente na história americana que mais mudou os Estados Unidos, e que aí levou os Estados Unidos para o socialismo. O progressismo americano, como eu já falei bastante em aulas passadas, é um fascismo, e o fascismo é socialista. Quem trata bem nesse tema é o Jonas Goldberg, no livro que eu já citei, A Exaustão. Para falar que para dar um sentido, fazer uma citação dessa linha puritana, iluminista e que culmina no Woodrow Wilson, esse livro aqui, que é um livro bem interessante, que está na bibliografia, faz essa ponte aqui. Então eu vou ler rapidamente, só para dar embasar então um pouco o que eu falei. O culto ao progresso, a crença na possibilidade de uma sociedade perfeita, ou pelo menos possível de ser aperfeiçoada, a categorização das ações humanas, inclusive as crenças intelectuais, e a consequente tendência a regular a moralidade por meio da legislação, eram certamente o legado norte-americano dos puritanos da Nova Inglaterra. Benjamin Franklin não era puritano, mas isso é exatamente o que ele e os puritanos tinham em comum. Como D.H. Lawrence escreveu incisivamente no início da década de 20, o Lawrence era escritor europeu, um dos mais populares na época dele. Na Filadélfia, Franklin montou sua pequena ideia ou automação de um norte-americano padronizado, este pequeno democrata seco, moralista, utilitário, norte-americanizando e mecanizando esse protótipo de cidadão perfeito como um padrão de América. De Benjamin Franklin ao Woodrow Wilson, pode ser uma longa caminhada, mas é uma caminhada pela mesma estrada teórica e materialista. O materialismo americano, assim como o materialismo judaico, é profundamente religioso. Porque um sinal da salvação seria o sucesso material. Então daí vem a visão moderna americana e péssima dos winners e os losers, Então um sinal que Deus aprova uma pessoa e que ele está salvo é que ele vai ter um sucesso material nessa vida. Agora, esse sucesso é meramente material, não significa um sucesso não material. O que eu quero dizer com isso? Então, se o fulano teve 5 mulheres, abandonou os filhos, mas é rico, não, aí vale só a riqueza. Agora, se ele não ficou rico, fulano de classe média, mas nunca abandonou a mulher, criou bem os filhos, não, esse é um fracassado porque não teve sucesso material. Então, um mero sucesso material puro e simples, que é essa visão puritana, calvinista e judaica. Nós vamos ver melhor isso em mais detalhes na próxima aula da Cabala, que eu vou avançar bastante nesse tema. Então, concluindo já a aula, só um detalhe interessante desse que eu esqueci de uma outra aula. Tem que falar ainda dos católicos, perdão. Vale a pena um pouco falar dos católicos dos Estados Unidos. No começo da colonização, os católicos eram a minoria das minorias, ficavam vinculados a Maryland, até que hoje o bispo primaz dos Estados Unidos é de Baltimore, não é de Nova York, é de Baltimore. E aí, só que os Estados Unidos recebeu muitos imigrantes, foi o país no mundo que mais recebeu imigrantes. Uma das razões da riqueza americana é ter recebido muito imigrante, de
de vários locais. Aí, somando a habilidade de vários povos, acaba enriquecendo muito qualquer nação, né? Os Estados Unidos foi o melhor exemplo disso. Receberam milhões de pessoas de tudo. Né? Segundo os cálculos de DNA, não sei a precisão disso, como é que se faz, a maior parte rastreável de DNA americano é de alemães, não é nem de ingleses. Depois vem inglês, depois vem irlandês. Então, tudo uma boa parte de sangue alemão. O que ela se prova também muita influência cultural, da arquitetura, inclusive nas ideias ruins também. Vem muita coisa da Alemanha mesmo. Muitos presidentes, líderes eram obcecados pela Alemanha, né? E aí vem a leva de católicos, é bem mais tardia nos Estados Unidos. Então, no final do século XIX para o século XX já começou a ter bastante católico nos Estados Unidos. Em 1920, já com uma forte vinda de italianos para os Estados Unidos, aí deu uma outra. Os católicos nos Estados Unidos teve várias etapas. A primeira foi de irlandês, depois de italiano e nos últimos 50 anos de latinos. E hoje os Estados Unidos têm entre 75 e 80 milhões de católicos, é bastante gente. É o quarto país do mundo em católicos, perde para o Brasil, México e Filipinas. Então já é um contingente realmente muito grande, que está melhorando bastante os Estados Unidos. E agora agora o processo dos americanos, o catolicismo americano é muito errático. No século XIX era um catolicismo bem ruim lá, que deu origem à heresia do americanismo, né? E quando o americanismo é uma heresia condenada por Leão XIII, se não me engano, no último ano, 1899, na qual os católicos deveriam não falar de dogmas ou até mesmo renunciar a princípios da fé para fazer caridade com os outros. Então, quer dizer, o que vale mais é a fraternidade, eu nem vou usar caridade porque está errado, né? A fraternidade universal está acima dos dogmas e das verdades de fé do católico. Esse é, em suma, o americanismo, que por tabela, então, tenta harmonizar o catolicismo com os ideais americanos, liberalismo, individualismo, materialismo, etc. Então o americanismo ele tem essas duas vertentes, tem a vertente de harmonização local, com os princípios errados dos Estados Unidos, e também uma visão que aí já é bem geral, não só deles, de que tem que abandonar essa coisa de dogma, de princípio da fé, para alcançar uma fraternidade aí universal, que continua até hoje, né? No século XIX, os bispos americanos votaram contra a infalibilidade lá no Concílio Vaticano I. Né? E era uma vergonha, muitos católicos nos Estados Unidos, isso até hoje é uma grande vergonha lá nos Estados Unidos, se dizerem primeiro americanos que católicos. O John Kennedy, que foi o primeiro presidente batizado na Igreja Católica nos Estados Unidos, chegou e falou assim: não se espantem, protestantes, antes de ser católico eu sou americano. Por quê? Porque nos Estados Unidos se fomentou, desde os puritanos até hoje, o que se fala de religião civil americana, algo que lembra um pouco a religião civil chinesa na época dos imperadores. Então, essa religião civil americana significa que acima de todas as religiões está o ser americano, o americanismo. Então, idolatrar o Estado, idolatrar a presidência, as instituições americanas, e a sua religião vem em segundo, é uma mera coisa secundária. Isso daí é uma coisa bem puritana, já que no contrato entre Deus e os homens, essa assembleia vai ter algo de divino, como uma emanação da Cabala, que nós vamos ver numa próxima aula. Então, essa emanação do divino alcança a assembleia, então fica essa meta-religião que todas as outras têm que servir. Essa religião civil americana, que no começo, que é a própria cidade acima da colina, teve vários momentos. No século XIX se falava do destino manifesto, hoje é um termo que parece mais caduco, mas a cidade acima da montanha continua sendo a grande metáfora desse termo. Então isso é uma grande tristeza dos católicos, é ter essa visão, não todos, claro. Aliás, a divisão dos católicos lá é bem heterogênea. Tem estados que tem muito católico, tem estados que tem pouco. Aliás, prova essa mentira que o catolicismo produz pobreza e o protestantismo produz riqueza. Então nós vemos na estrutura dos estados americanos como isso é uma mentira. O estado que tem a maior renda per capita dos Estados Unidos é Massachusetts, que a maioria da população relativa é católica.
E o estado com menor renda per capita é o Mississippi, cujo católico não chega nem a ser 1% da população, maioria esmagadora protestante. Então, se essa ótica que o protestante produz riqueza e o católico produz pobreza, Mississippi tinha que ser mais rico que Massachusetts, né? Só para ficar nesse exemplo. Na Alemanha é idem também, a Baviera é mais rica que Brandemburgo, e a Baviera tem mais católico e Brandemburgo tem mais protestante. Então isso daí é uma lenda só para combater essa coisa ridícula aí. Bom, com a vinda de muitos católicos lá nos anos 50, que aliás foi o apogeu dos Estados Unidos como grande potência, foi os anos 50. Por quê? Porque a Europa ainda não tinha superado a Segunda Guerra Mundial, nem o Japão estava tão rico, e aí os Estados Unidos triunfava com uma porcentagem absurda do PIB em relação ao mundo, né? Foi o apogeu. E essa época dos anos 50 também foi muito boa para a Igreja Católica. Então se disseminou muitos conventos, estava uma pujança bem... Esse autor aqui comenta que estava vendo muito bem o catolicismo na igreja. E aí veio o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não foi só ruim no Brasil, foi no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, segundo o próprio autor diz, foi péssimo. Foi horrível. Né? Foi uma catástrofe lá. Agora, o que parece que o catolicismo agora, dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, está bem melhor. Parece não, está bem melhor que o catolicismo aqui no Brasil, né? Eu já vi a quantidade de missa tridentina que tem nos Estados Unidos e os bispos lá parecem ser bem melhores que o nosso. Então, falando esse dado dos católicos, só esqueci um dado curioso, que a bandeira dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém explicar bem, é uma bandeira copiada da Companhia das Índias Orientais Britânica, quer dizer, uma coisa totalmente misteriosa. Você faz um país independente da Inglaterra e vai escolher uma bandeira igual da principal companhia comercial inglesa? Estranhíssimo, é uma coisa que ninguém consegue explicar por quê. Depois na edição a gente coloca a foto das duas bandeiras. Bom, acho que já foi falado tudo. Dúvidas? Alguém tem pergunta? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Elizabeth Seton, rogai por nós. Pai do Filho e do Santo.